Shalom, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e estamos aqui para um novo vídeo no canal. Então, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo. E vamos lá para o vídeo. Nosso tema de hoje é o que é adoração. Vamos falar de adoração? Hoje nós estamos aqui em Foz do Iguaçu. Estou fazendo uma viagem com a minha esposa. Nós estamos tendo um tempo aqui de lua de mel de 10 anos de casamento. Muito gostoso, muito especial para nós. Mas falar de adoração é sempre um prazer. Então, o tema de hoje é o que é adoração. Eu separei algumas coisas aqui, eu estive estudando um pouco, estive lendo algumas coisas e a gente sempre tem um super conceito e revelações extraordinárias sobre o que é adoração, como adorar ao Senhor. Então eu decidi ir lá nos primórdios. Qual foi a primeira vez que podemos ver a adoração na Bíblia? Então, fui lá para Gênesis. Em Gênesis 2:15 vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Assim que Deus forma o homem e ele coloca o homem no jardim, Deus dá uma ordem para que o homem cuide do jardim e cultive esse jardim. Qual que era a rotina de Adão? Depois lá nos versículos seguintes, no versículo 19, vai falar que Deus formou o homem e depois as aves, formou os animais, as aves do céu, os animais do campo. E aí, depois que o Senhor fez toda a criação, Ele trazia cada uma dessas criações ao homem para que o homem desse um nome. Então, o homem, ele passava o dia todo trabalhando para o Senhor, fazendo aquilo que Deus determinou que o homem fizesse. O homem cultivava o jardim, ele cuidava do jardim e ele fazia a obra que o Senhor propôs que ele fizesse. E na viração do dia, Deus vinha ao jardim para que Deus e o homem tivessem um relacionamento durante a viração do dia, no pôr do sol. Então Deus vinha à terra e tinha esse tempo de comunhão com o homem, esse tempo de relacionamento. E aí, se nós formos observar, sempre que tem a palavra adoração na Bíblia, seja no grego, seja no hebraico, no aramaico, a maior parte das palavras que se traduzem, que nós traduzimos como adoração, elas falam de serviço. Isso mesmo, serviço. Então, nós temos algumas palavras, deixa eu pegar aqui algumas que eu separei para vocês. Tem a palavra abad. Abad é uma das palavras em hebraico descritas na Bíblia, podendo ser traduzidas como adorador, que significa servo. Tem uma outra palavra do grego, que é latreu. Essa palavra, usada em alguns capítulos de Lucas, no livro de João, de Romanos, essas palavras transmitem a ideia de se prestar não meramente um serviço comum, mas sim um serviço sagrado, sendo aqui então indicado como a adoração. Então, essas são apenas duas palavras de centenas que nós podemos procurar, e a maioria dessas palavras vão falar de um serviço, uma devoção, um compromisso em efetuar uma obra para qual essa pessoa, esse ministro,
foi direcionado pelo Senhor. Então, no caso de Adão, qual que era a missão que Deus deu para ele? Era nomear os animais, nomear os seres, toda a criação, dar um destino para essa criação. Essa era a missão de Adão. O chamado primordial ali de Adão era cuidar e era cultivar. Como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas? Quando falamos de cuidar e cultivar, podemos fazer um paralelo com a nossa vida sobre muitas coisas, enfim, como você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, como você tem cultivado essas coisas. Então, a gente pode aprofundar apenas um pouquinho mais. Eu peguei aqui algumas características sobre as palavras cuidar e cultivar. Vamos lá, algumas características da palavra cuidar. Vou ler para vocês. Ação de tratar de algo ou alguém, zelar ou tomar conta de, preocupar-se com ou assumir a responsabilidade de, dar atenção, reparar, discorrer, deduzir, refletir, pensar, imaginar, manifestar interesse ou atração. A palavra cuidar, ela tem uma profundidade muito grande. Vamos falar um pouquinho agora sobre a palavra cultivar. Cultivar, preparar a terra para que ela produza, fazer a cultura de determinada espécie, criar algo, formar através da educação, tornar culto, educar, instruir, procurar manter, desenvolver, conservar. Então, essas são algumas definições da palavra cultivar. Temos aqui cuidar e cultivar. São ordenanças que Deus deixou para o homem. E como eu vinha dizendo, cuidar e cultivar, nesse caso, seria as palavras do hebraico e do grego traduzidas como adoração. Então, o nosso serviço ao Senhor está diretamente ligado com a adoração. Quando nós falamos dessas palavras e vamos na profundidade do que essas palavras querem dizer, nós podemos entender uma gama de coisas sobre o que é cuidar e cultivar. Fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer vai muito além do que apenas cuidar de um departamento na igreja, fazer bem alguma coisa, vai muito além disso, porque Deus, ele determinou para Adão coisas que ele deveria fazer. Ele foi criado e chamado para essa função, para desenvolver essas características na Terra. Mas nós temos uma identidade. Então, quando você se apropria da sua identidade no Senhor, você descobre para o que você foi chamado, para o que Ele te desenhou. Então você consegue se alinhar ao plano de Deus para a sua vida, e assim você pode cuidar e cultivar aquilo que Ele colocou na sua mão para fazer. Existe no inglês uma palavra para adoração que é worship. Você deve conhecer muito bem essa palavra. É a palavra mais usada para adoração no inglês. Então, quando a gente vai na etimologia dessa palavra, ela se divide em duas, que é worth e ship. Então, eu não sei se a pronúncia tá perfeita, mas é como eu consigo falar, tá bom? Então, você divide essas duas palavras, e uma tradução literal para isso seria damos valor. Pense um pouco sobre isso. Até agora nós estávamos falando sobre o nosso serviço ser uma característica da adoração. Não estou querendo aqui simplificar a adoração ou dizer que a adoração é só isso, mas
adoração tem uma gama de coisas que nós podemos explorar. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre adoração. Eu queria trazer esse panorama para você. Nós estávamos falando que o nosso serviço é uma forma de adorar ao Senhor. Foi a raiz mais pura, mas o primeiro princípio de adoração que eu encontrei na Bíblia, logo no capítulo 2 de Gênesis. Eu tenho um amigo que ele tem uma frase muito interessante, que ela é mais ou menos assim: me diga onde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro, que eu digo para você o que você adora ou o que você dá valor. Então, pense sobre isso. Comece a identificar na sua vida onde você gasta mais do seu tempo, onde você gasta mais do seu dinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, você tem uma paixão por natação. Então, você vai dedicar bastante do seu tempo para essa atividade. Você começa a se desenvolver como um nadador. Com o tempo, você começa a se aprimorar e aí você vê a necessidade de contratar um técnico para que esse técnico te direcione, para que ele possa extrair o melhor de você. E com o passar do tempo você vai precisar estar numa equipe e você vai precisar investir um pouquinho mais de dinheiro para que lá na frente isso te retorne como um valor ou alguma coisa assim, você se torna competitivo. Então, tudo na nossa vida que nós damos mais valor, nós vamos investir muito do nosso tempo e nós vamos investir nossas finanças nisso. Não apenas com o nosso serviço, mas tudo aquilo que nós damos mais valor na nossa vida. Esse é um cenário onde nós falamos sobre a adoração. Então, pense aí, o quanto você está colocando de tempo no seu relacionamento com Deus. O quanto você está investindo suas finanças, seus recursos para manter um relacionamento forte, poderoso com o Senhor. O quanto você está investindo de tempo e em dinheiro naquilo que Ele te chamou para fazer. Comece a se fazer essas perguntas e aí você vai ter um panorama sobre como está o cenário da sua vida relacionado à adoração. Então, se eu pudesse resumir o que é a adoração é o ato de você amar a Deus. Por que eu falo isso? Porque amor não é apenas um sentimento, amor é ação. Amor é você se gastar. Comece a sondar a sua vida, deixe que o Senhor penetre o seu coração, deixe Ele te sondar e te mostrar aquilo que você precisa trazer para mais perto dele. Amém? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você possa observar essas características na sua vida. E se você tiver algum comentário, deixe aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos nas redes sociais, se inscreva no canal. E é isso aí, o reino está em ação.